Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Peguem a apostila de vocês, abram na página 15 para nós começarmos os nossos estudos, tá? Hoje nós vamos começar aí na página 15, a partir da parte O Outro Lado da Moeda. Então, peguem a apostila de vocês e vamos lá. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os nativos que viviam aqui na América do Sul, tá? Sobre esses indígenas que já moravam aqui, já habitavam aqui antes da chegada dos portugueses. Então a gente vai entender um pouco como eles viviam, tá bom? Então eles viviam geralmente ali no litoral, tá? Alguns outros lugares no interior também do território, porque eles já estavam aqui há muito tempo, então eles já tinham explorado bem esse território, tá bom? E eles viviam em estilo nômade normalmente, né, na maioria das vezes, e eles tinham existiam diferentes grupos indígenas, tá? Diferentes povos indígenas. Então, eles conheciam bem aquele local onde eles estavam. Então, a terra que os portugueses chegaram já tinha um dono, tá? Então, quando eles chegaram na América do Sul, já existiam diferentes povos habitando naquele território, tá? Então, quando eles chegaram em suas caravelas, em suas embarcações, eles encontraram esse povo indígena chamado Tupinambá, tá? Mas aí vocês se perguntam, né? Pergunta-te ali, mas como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe que é essa etnia desse povo indígena? Porque eu lembro quando nós estudamos, né, sobre aquelas cartas de Pero Vaz de Caminha, que ele enviava essas cartas para o rei de Portugal. Então essas cartas elas viraram documentos históricos, né? E nessas cartas ele relatava como foi esse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, tá? Então foi um momento, nesse primeiro contato, foi um momento de estranheza, porque eram diferentes culturas, eram diferentes roupas, diferentes costumes entre os portugueses e os indígenas. E os portugueses, eles acreditavam que eles estavam chegando na Índia. Então, por isso do nome indígenas, entenderam? Então foi esse momento, esse primeiro contato de estranheza, porque eram costumes, culturas diferentes entre as duas partes, tá bom? Após esse primeiro contato, então, né, com os europeus, principalmente os portugueses, os indígenas começaram a ser forçados a trabalhar para eles, tá? Porque os indígenas, eles não tinham essa noção de trabalho como os portugueses tinham, né? Tal qual os portugueses tinham, de que ter que trabalhar para ganhar riqueza, para ter ouro, tá? Porque os indígenas tinham aquela lógica de que a terra já dava tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, os indígenas, eles tinham que seguir aquela ordem dos europeus, tá? Então, eles tinham que trabalhar forçado para esses portugueses, eles trabalhavam na caça, na coleta, e não só para a subsistência deles, né? Como também tinham que trabalhar forçado para esses portugueses. Outra coisa também que eles trabalhavam era cortando o pau-brasil, tá? Então, os indígenas cortavam e transportavam esse pau-brasil para que esses portugueses conseguissem levar essa madeira para a Europa. Além disso, os indígenas contraíram algumas doenças, tá? Porque eles não tinham imunidade preparada para esses tipos de doenças que são comuns, né, hoje em dia, como gripe, resfriado, sarampo. Esses portugueses, eles contraíram essas doenças, né, porque eles ficavam muito tempo em alto mar, então eles acabavam contraindo essas doenças e acabavam se espalhando pelos povos indígenas. Algumas vezes, alguns indígenas morriam, né, faleciam por conta dessas doenças, porque a imunidade deles não era preparada para isso, né, não tinha como eles se protegerem, até porque eles nem conheciam que tipo de doença era aquela. Então, depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas, tá? Casaram-se com alguns europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, como eu já expliquei vocês anteriormente, fugiram para o interior das matas, tá? Então, conforme os europeus eles se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados,
tá bom? Então, diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados no nosso território, tá? Esse tipo de migração se chama migração forçada, tá? Pois não é uma escolha desses povos migrar, tá? Eles são forçados a migrar. Voltando aí na página 15, nós temos aí na imagem sendo representado o indígena da etnia Cambeba. Ele está vestido como europeu do século XVIII, tá bom? O indígena está segurando em sua mão uma zarabatana, tá? Que ela é feita de caule de árvore e ela é longa como um grande canudo, percebam aí na imagem. E a zarabatana, ela é utilizada para caçar, tá? Que é uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas lá na Amazônia. Virando aí na página 16, nós temos aí dois chefes da etnia Tupinambás, tá? Que eles estão com corpos cobertos de plumas, tá bom? Então, sempre bem importante vocês analisarem as imagens presentes na mochila, as legendas, para a gente saber o que essas figuras, essas imagens estão representando, né? Estão mostrando para nós. Virando aí na página 17, na seção Conectando Com, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Vocês vão ler esses quadrinhos aí, tá? E vão responder as questões. Com base em sua leitura, responda as questões. Na primeira aí da A, qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Então, de acordo com o que nós estudamos, observando as imagens, o que vocês acham? Que esse período que está sendo mostrado na história em quadrinhos, ela é um período anterior à chegada dos europeus, ou seja, antes da chegada desses europeus, ou um período posterior à chegada dos europeus, ou seja, um período depois, né? Depois da chegada desses europeus. Aí vocês vão marcar o xizinho na resposta correta. E na segunda bolinha da questão A, tá assim, explique sua resposta à questão anterior. Então, de acordo com a resposta de vocês, onde vocês marcarem o xizinho, vocês vão explicar por que vocês acham isso. Por que é um período anterior ou um período posterior à chegada dos europeus que está sendo representado nesses quadrinhos aí, tá? Na B. Numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento. Uma atividade descrita não faz parte das ilustrações, então observe. Tem 5 descrições aí, mas percebam que que só tem 4 quadrinhos, tá bom? Então, uma descrição aqui está errada, tá? Vocês não vão colocar. Então, são 4 números aí que vocês vão colocar nos quadrinhos. E vocês vão analisando os quadrinhos, vocês vão colocar o número de acordo com o que está acontecendo naquele quadrinho ali, tá bom? Então, ó, na 1, o conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e a explorá-la. Vamos ver se está certo, se não está, onde que vocês vão colocar esse número. 2, os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar. 3, a relação de amizade entre portugueses e indígenas Tupinambá foi pacífica do início ao fim. 4, os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus. E 5, os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses. Então, ó, uma descrição aí está errada. E com as que sobrarem, vocês vão enumerar dentro dos quadradinhos de acordo com a ilustração, tá bom? Vão numerar certinho ali. Virando aí na página 18, tem mais algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na seção lápis na mão. Na questão 1 aí, vocês vão desembaralhar as sílabas e vocês vão decifrar qual que é a palavra que está embaralhada aí, tá? Então, tá bem facinho essa aí para vocês fazerem. Na questão A, da número 1, quais povos utilizavam esse meio de transporte? Bom, essa palavra aqui que vocês desembaralharam, eram os povos indígenas que utilizavam esse meio de transporte ou eram os europeus? Vocês vão marcar um X na resposta correta. B. Qual era a finalidade desses meios de transporte? Então, para que eles utilizavam esse meio de transporte? Vocês vão responder aí. C. Retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Então, vocês vão analisar esses dois meios de transporte, tá? Vocês vão voltar lá nas páginas 6 e 12
e vão analisar qual que vocês acham que utiliza a maior quantidade de madeira. E vocês vão responder aqui. 2. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Isso nós vimos muito, hein? Então, o que fez esses portugueses migrarem para as terras brasileiras? O que motivou eles a irem até o nosso território, né? 3. Cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para as regiões mais distantes. Então, por que eles queriam ficar mais afastados desse litoral? Tá? Nós estudamos isso hoje ainda. Então, respondam aí, de acordo com os nossos estudos. 4. Leia as afirmativas e assinale as corretas. Então, vocês vão ler as afirmativas aí, tá? E de acordo com o que nós estudamos, vocês vão marcar um xizinho naquelas que estão corretas, tá bom? Somente isso que eu quero que vocês façam. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal para a Tia Lívia corrigir, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijão, Tia Lívia tá com muita saudade de todos vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!